Então, turma, vamos para a nossa segunda parte da aula. A Primeira Guerra Mundial, página 294. Temos aí um cenário de nacionalismos, países se sentindo fortes, querendo mais autonomia para si, querendo ser mais fortes que o seu vizinho. Temos uma questão de potências disputando mercados consumidores, principalmente territórios fora da Europa, porque na Europa tinha que se preservar a Belle Époque, tinha que se preservar a paz. Ao mesmo tempo, temos territórios que dentro da Europa estão querendo sua independência por causa das questões nacionalistas. Quero ser livre do meu adversário porque ele me dominou por muito tempo. Não quero mais isso. Quero ser eu mesmo o senhor do meu destino, digamos assim. Então, com pessoas pensando de uma maneira e outras pensando da outra, começou a se confabular alianças. Com o crescimento das rivalidades entre as potências europeias, teve o início de um processo de formação de alianças entre diferentes países, buscando fortalecer suas defesas e garantir vantagens caso uma guerra fosse declarada. Assim, em 1892, a Itália, que é outro país que não existia até o século XIX, a Itália era só a parte de Florença, Piemonte, que saiu dominando todos os outros lugares da Itália e formou a Itália. Então a Itália se uniu à Alemanha, afinal é outro país novo que nasceu no século XIX. É um país que está entendendo os problemas que eu estou passando na disputa de mercado consumidor. E ao Império Austro-Húngaro. Afinal, Império Austro-Húngaro, outro país germânico, parte germânica, parte húngara, ou seja, eslava, mas o nome Austro-Húngaro, a Áustria não veio antes, primeiro que a Hungria à toa, não. Porque é a parte da Áustria que dominava, digamos, de fato, todo o Império. Apesar da união de Áustria e Hungria. Ou seja, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro formaram o bloco das potências centrais. No final de 1914, o Império Turco-Otomano se uniu a esses países, ampliando a força do bloco. Bem, a aliança desses três, ok, a gente já entendeu. Por que o Império Turco-Otomano entrou nessa? Porque a Rússia vivia tentando dominar territórios do Império Turco-Otomano. Antes mesmo da Belle Époque, dessa época de paz, o Império Russo já tinha se metido em algumas guerras e dominado alguns territórios do Império Turco-Otomano. Ele chegou a dominar partes importantes, inclusive uma parte da saída do Estreito de Bósforo e Dardanelos, que os países europeus se uniram e falou para a Rússia, sai daí. Esse local que você dominou é do Império Turco-Otomano, saia daí antes que você estrague a nossa Belle Époque, porque você está fazendo algo que pode escalar muito rápido. Então a Rússia já tinha uma rivalidade muito grande com o Império Turco-Otomano, até uma rivalidade religiosa, afinal, Império Turco-Otomano, Império Islâmico, Rússia era a Igreja Ortodoxa, que é a vertente mais antiga em termos de cisão da Igreja Católica. Foi a primeira cisão entre a Igreja Católica e uma nova vertente, que é a Igreja Ortodoxa. Vem do Império Bizantino, então a gente tem a herança aí da rivalidade ortodoxos e islâmicos, pois os turcos otomanos foi o povo que derrubou Constantinopla, que derrubou o Império Bizantino. E o Império Russo queria o Império Turco, queria os domínios do Império Turco, até porque eu expliquei a vocês, eles queriam uma saída marítima que não congelasse na maior parte do tempo. E aí o Império Turco, tomando sentido ameaçado, chega para a Alemanha, que era a líder das potências centrais, e fala: cara, por favor, me deixa ser seu aliado. A Rússia tá demais, eu preciso de ajuda aqui. Eu não quero iniciar uma guerra grande, eu quero paz. E aí a Alemanha aceita, o Império Turco Otomano, e o Império Russo, opa,
Uma coisa é eu enfrentar o Império Turco Otomano. Outra é a Alemanha querer se meter. Aí é demais. Aí eles param o avanço. Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França formaram um bloco dos aliados da Entente. Também fizeram parte desse bloco o Japão e Itália, que passaram para o lado deles em 1915. No final da guerra com os Estados Unidos, o Brasil fez parte dos aliados da Entente. Então, a Entente, os aliados da Entente, ou também Tríplice Entente, vocês podem encontrar por esse nome, mas ele já não é um nome muito usado hoje em dia. Foi feita em resposta às potências centrais, que é a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, potências centrais, Tríplice Entente, as potências, digamos, em volta das centrais. Inglaterra, França e Rússia. Foi feita em resposta às potências centrais, porque se antes as disputas estava um falando com um, quando a Tríplice Aliança foi feita, eles meio que chegaram nessas disputas territoriais, de diplomacia, de comércio, sempre como um trio. Eles estavam sempre chegando juntos como um trio. E a questão, vocês perceberam, né? Império Turco Otomano entrou em 1914. Japão e Itália, ou Itália mudando de lado, aconteceu em 1915. Foi durante a guerra. É que durante a Primeira Guerra, a gente tá vendo aqui, no nosso mapa, tem países neutros. Alguns dos países neutros acabaram envolvidos na guerra. Os que estão pintados são os países que entraram na guerra de primeira. E então, voltando à questão das Tríplice Aliança, Entente. Quando a Tríplice Aliança foi formada, os outros países... Nossa, poxa, sério isso? Será que vocês três estão fazendo uma panelinha? Que vão ficar nisso de aliança com o outro? Então, o Reino Unido chegou para a França, que estavam próximos. Tem a questão de proximidade territorial ajuda. E vamos deixar nossa rivalidade histórica de lado, porque agora a gente está com um adversário em comum que está muito mais forte do que era sozinho. E eles se uniram. Aí veio a Rússia, que já não gostou da atitude da Alemanha, Império Austro-Único, Austro-Húngaro e Itália se unir. Por quê? O Império Austro-Húngaro tinha questões delicadas com a Sérvia, que era protegida da Rússia. E quando o Império Austro-Húngaro entrou para a Tríplice Aliança, diminuiu a capacidade da Rússia em ajudar a Sérvia. Então eles queriam voltar a ajudar a Sérvia. Aí eles se uniram à Tríplice Entente. E por ser o lado da Inglaterra, da França e da Rússia, quando no final da guerra entra os Estados Unidos, o que muda completamente o rumo da guerra e pende a vitória para a Entente, junto vai o Brasil, como os aliados americanos desse lado do conflito. A guerra é declarada. As alianças militares ampliaram ainda mais a tensão entre as potências imperialistas. Qualquer problema entre os países que faziam parte dos blocos poderia dar início a uma guerra, pois eles estavam unidos por tratados de ajuda mútua. Ou seja, o que é um tratado de ajuda mútua? Por exemplo, a Alemanha, no acordo, falou para a Itália e a Áustria-Hungria: se qualquer país atacar um de nós, os outros dois têm que ir em ajuda a esse que foi atacado. E meio que essa virou uma cláusula de aliança comum. Então, as duas grandes alianças, aí, as potências centrais e a Tríplice Entente, acabou que eles todos acordaram que se um membro dessa aliança for atacado, todos os outros têm que atacar quem atacou ele. Então, virou um jogo de dominó. Se qualquer um ali fizesse algo que iniciasse um ataque ao outro lado,
faria com que digamos, a Rússia ataca a Áustria-Hungria. Aí a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha declarou guerra à Rússia, a Itália declarou guerra à Rússia. Aí os aliados da Rússia têm que declarar guerra aos dois. Aí a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Áustria-Hungria, Alemanha e Itália. E todas as outras alianças, dentro disso aí, os aliados menores, vão entrando nesse bolo. Então aí forma uma grande guerra. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sofia Chotek, foram assassinados por Gavrilo Princip, um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. Essa Jovem Bósnia também ela tinha o nome de Mão Negra. E no território da Bósnia, que era meio disputado pela Sérvia e a Áustria, o pessoal da Bósnia queria sua independência. E aí o Francisco Ferdinando, ele foi lá como uma forma de mostrar, olha, eu, herdeiro do Império Austro-Húngaro, estou vindo aqui para mostrar para vocês que a gente se importa com vocês são parte importante do nosso império. E também para mostrar quem é que manda. Sou eu que mando. Eu mando em vocês são parte do meu território, do território que um dia irei herdar, mas estou mostrando a vocês a minha face, mostrando a vocês quem será o futuro líder de vocês. Então, se acalmem. Só que não aconteceu. A Mão Negra, que é a Jovem Bósnia, ela vinha já há um tempo fazendo atentados contra oficiais e governadores da Áustria. E o Francisco Ferdinando sabia disso, sabia que podia ter um atentado. Só que ele foi mesmo assim, ele não queria demonstrar fraqueza, não queria demonstrar medo. Só que aconteceu. Ele chegando lá, houve uma primeira tentativa de assassinato a ele, que deu errado, porque o motorista viu que o cara tentou rolar uma granada, aí ele acelerou, fez uma confusão do caramba, e todos os caras foram presos. Menos o Gavrilo Príncipe. Ele ficou com medo e se escondeu num bar. Só que, por azar do destino da Europa e do mundo, o motorista do Francisco Ferdinando recebeu a ordem de levar os dois ao hospital, onde os policiais que prenderam os caras, os responsáveis pelo atentado, estavam, porque alguns policiais se machucaram, e levando, ele entrou numa rua errada. Essa rua errada que ele entrou é onde estava o Gavrilo Príncipe. Aí o Gavrilo Príncipe viu, tirou a arma e atirou. Matou o Francisco Ferdinando e a esposa, que estava do lado. Então foi muito rápido a ação. E isso desencadeou o dominó. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, acusando o país de estar ligado ao atentado. Por quê? Eram eslavos, o pessoal da Bósnia, estavam tendo apoio de armas, inteligência. Que inteligência? Informações. Da Sérvia. E aí o Império Austro-Húngaro, mataram o herdeiro do trono. Não, Sérvia, você vai pagar por isso. Declaro guerra a você. Aí a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Dessa maneira, o sistema de aliança começou a funcionar. A Rússia entrou com as tropas na Sérvia para ajudar a Sérvia, ou seja, a Rússia declarou guerra à Sérvia. Aí a Alemanha não vai fazer isso com o meu irmão Áustria-Hungria. Eu, Alemanha, declaro guerra a você, Rússia, e aí descambelou tudo. Um lado da aliança declarando guerra ao outro. E aí veio se formar o cenário da Primeira Guerra Mundial. Voltando aqui só para a gente ler essa parte. Aliada da Sérvia, a Rússia colocou suas tropas de prontidão. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, interviu, reivindicando que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como isso não ocorreu, a Alemanha declarou guerra à Rússia, à França e à Bélgica. Peraí, por que ele declarou também guerra à França e à Bélgica? Porque ele já sabia que o dominó ia rolar. Então ele já se adiantou.
eu vou declarar a guerra à Rússia e a França e a Bélgica. E já mandou exército para os dois lados. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra contra a Alemanha. Assim, no final de 1914, os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar em um dos maiores, mais violentos conflitos da humanidade. As frentes de batalha. O bloco das potências centrais se dividiu em duas frentes de batalha contra os aliados. Na frente ocidental, combatiam tropas da Inglaterra, da França e da Bélgica. Já na frente oriental, as potências centrais enfrentavam as tropas do Império Russo. Nossa, professor, o Império Russo dava jeito de cuidar de toda a aliança central? Bem, a gente tem que pensar que a Rússia é muito grande. A Rússia, ela tem certos materiais de guerra que são semi-infinitos pela sua grande extensão territorial. Ela tem muito aço, tem muita pólvora e tem muita pessoa. Na guerra, pessoas são vistas como material de guerra. Então a Rússia tinha muita tropa para mobilizar. Mas então, porque se eles eram tão mais numerosos, tinham tanto mais recursos, porque eles não avassalaram tudo? Porque eles não foram ganhando território e derrotando do lado deles? Porque, primeiro, era só a Rússia, então é só uma linha de comando para pensar na defesa contra mais de um inimigo. No caso, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, a Itália não mandou tantas tropas contra a Rússia. E tinha uma questão de que o Império Russo, dois grandes impérios da época, ele não se desenvolveu tanto quanto a Alemanha e companhia. A Rússia, ela tinha táticas militares muito atrasadas, tanto que o Império Russo foi o primeiro país europeu a perder contra uma nação não europeia em tantos anos, que é o caso da Guerra Sino-Japonesa, que foi a guerra do Império Russo contra o Japão. Ou seja, o Império Russo foi derrotado lá na ponta do Oriente contra o Japão, na disputa de um certo território. E o Império Russo, ele tinha certos problemas internos muito grandes, que mais pra frente vai ocasionar na Revolução Russa. E já no lado ocidental temos França e Inglaterra, duas grandes potências, partindo para cima da Alemanha e Itália. E assim, a Itália era um país forte, mas não era dos mais fortes. Mas a Alemanha não. A Alemanha era extremamente poderosa. Tanto que ela foi a principal, digamos, participante da Tríplice Aliança nessa guerra. Ela tinha exército muito forte, desenvolvimento de armas muito poderoso, armas muito poderosas e táticas militares muito boas. Então eles eram um grande inimigo. E a França estava segurando a barra de ser atacada pela Alemanha, porque a coisa é o seguinte: a Alemanha, no fronte ocidental, ela avançava. Ela avançava e estagnou. Mas a rota dela era isso aqui. No caso da Rússia, a Rússia foi para cima. Então a Alemanha fazia isso aqui. Ela parava. A tática da ideia russa era: lá no Oriente eu defendo, no Ocidente eu ataco. Então ele não ficou tendo que tá cada vez mais distante das minhas tropas. Meio que com o tempo a gente vai ver isso, porque a distância de tropas se estagnou porque a forma de guerra foi mudando. Aqui, aquele mapa que eu mostrei para vocês algumas vezes, é para mostrar onde ficava o fronte oriental e o fronte ocidental. E uma coisa que os livros de história geralmente não trazem, o que dificulta um pouco a compreensão do tamanho dessa guerra,
é que, gente, por que Primeira Guerra Mundial? Se o conflito estava acontecendo na Europa. Aí que está o erro dessa frase. Não estava acontecendo só na Europa. A Alemanha tinha territórios em outros lugares do globo. Itália tinha territórios em outros lugares do globo. A Áustria-Hungria não tinha lá grandes extensões pelo mundo. França e Inglaterra tinham outros territórios. A gente viu lá na parte do imperialismo. Rússia era muito grande. Então, não está falando só de Europa, está falando de Ásia. Então, quando as capitais entram em conflito, quando na Europa o conflito começa, as colônias também guerreiam entre si. Por quê? A gente tem que pensar que colônia faz parte do país. Então, digamos, quando a Inglaterra entrou em guerra lá na Europa, enviando tropas para a França, para da França avançar com seus aliados franceses para a Alemanha, digamos, os territórios ingleses na África iriam atacar os territórios alemães e italianos, e vice-versa. O território indiano enviou tropas para o Império Turco-Otomano, depois que o Império Turco-Otomano entrou na guerra do lado da Tríplice Aliança. Então, a gente tem um conflito de fato mundial. Porque não foi só no continente europeu que ocorreu batalhas. Foi no mundo. Nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, no final da guerra, quando o Brasil entrou do lado da Tríplice Entente, teve um navio alemão que ele estava no Pacífico, que é o território. Tinha um território ali da Oceania que fazia parte da Alemanha. Ele saiu para voltar para a Europa, ajudar onde era mais importante, porque o foco da guerra é a Europa, mas o resto do mundo estava em conflito. E esse navio foi saindo. E era um navio muito poderoso. Quando ele passou pela costa brasileira, o Brasil atacou ele. E porque ele tinha que passar pela parte de baixo lá, não tinha ainda o canal do Panamá. Não sei se vocês sabem, mas ali na América Central, no Panamá, tem um canal que liga, digamos, o Caribe ao Oceano Pacífico. Para os navios não precisarem dar a volta lá embaixo no continente americano. Mas não existia isso e os alemães tiveram que dar essa volta. E nisso eles foram atacados. Então, o Brasil participou do conflito muito pouquinho. A participação do Brasil foi muito pontual, até porque foi no final da guerra. O Brasil mais enviou gente para questões de enfermagem, medicina e para aprender as táticas militares que estavam sendo usadas. E na parte dos Estados Unidos a gente vai chegar depois quando a gente fala do final da guerra. Inclusive eu volto no Brasil nessa parte. E a gente tem que ter a noção de que de fato foi mundial porque todo canto do planeta estava tendo conflito. Estava tendo conflito na Europa, estava tendo conflito na África entre os territórios, estava tendo conflito na Oceania, porque lá tinha a Alemanha também, e, evidentemente. Na Ásia, porque Rússia, muito grande, aí o Império Turco-Otomano também entrava um pouco dentro da Ásia e atacando outras partes da Rússia. Então a gente descambou conflito em toda parte do mundo. Lógico, grande concentração no continente europeu, mas todas as partes do mundo entraram em conflito. E isso a gente não pode esquecer nunca. As fases da guerra. A guerra ocorreu em diferentes fases. A primeira fase, entre agosto e novembro de 1914, ficou conhecida como Guerra de Movimento, que se caracterizou pela intensa movimentação de tropas alemãs em direção a Paris, capital da França, enfrentando a resistência francesa. Porque, o que eu falei, quando a Alemanha declarou guerra, ela já se tocou que o dominó ia cair. Então já mandou tropas para a França e para a Bélgica, declarando guerra à França e Bélgica. Então os franceses tiveram que se armar rápido para ir lá parar. Então essa primeira parte da guerra é das tropas se movimentando muito rápido, avançando, tendo vários conflitos sangrentos e avançando até chegar à segunda fase.
que é entre os anos 1915 e 1916, ficou conhecida como a Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais estáticas, com estabelecimento de tropas em trincheiras. A trincheira foi, digamos, usada pela primeira vez em grande escala nessa guerra. Por quê? Porque as armas mudaram, gente. As armas não eram mais aquela arminha. Isso eu até falei na parte de colonização. Não é mais a arminha que você bota a bola, bota a pólvora, soca ali dentro, bota mais pólvora, soca ali dentro, atira. Isso demorou 5 minutos. Agora as armas eram revólveres, eram metralhadoras, eram rifles. Você tinha um cartucho, você tinha como botar bala no tambor mais rápido. Você não tinha mais canhões, você tinha artilharias. Você tinha armas que conseguiam atirar além da linha do horizonte e destruir uma grande área. Você tinha armas que matavam com muita facilidade, em muito número. Essa primeira guerra, na parte de movimentação, alguns países como a Inglaterra usou cavalaria, cavalos, porque sempre usou, desde sempre usou. Mas foi um momento que eles perceberam que era burrice você avançar com cavalaria num local que tem uma metralhadora. Porque a metralhadora vai matar todos os cavalos. E muitos cavalos e cavaleiros morreram nisso. A cavalaria morreu na Primeira Guerra. Foi a última guerra que a gente teve cavalaria. E a Guerra da Trincheira aconteceu por quê? Porque eles estavam vendo que os exércitos estavam se avançando com armas que não eram mais para ser lutadas corpo a corpo, porque a muita distância você conseguia matar seu inimigo. Isso ia avançar os dois exércitos em campo aberto, ia morrer muito dos dois lados. Então o que eles perceberam? A gente avança, cava buraco e fica ali. Aí a gente fica atirando nos inimigos parados. Só que os inimigos também, os dois lados pensaram nisso. Então a guerra ficou estática, ficou em posições definidas, porque começaram a se cavar trincheiras para ambos os lados se proteger um do outro, dos tiros de um do outro. E aí a gente teve uma situação de que a guerra não avançava, ela ficou estagnada, só com um lado defendendo o outro. Por exemplo, um lado podia ter ganho uma guerra, uma batalha grande e avançar 5 metros. No dia seguinte, o outro lado vai recuperar os 5 metros. Ele ficava nisso. A guerra parou. Não parou de os conflitos continuaram. Mas o avanço parou. E por isso até que ela se arrastou por mais tempo. E a terceira fase, entre 1917 e 1918, foi marcada pela saída da Rússia da guerra, assim como a entrada dos Estados Unidos nela, o que foi determinante para a vitória dos aliados. Por quê? Essa fase da guerra, a terceira, aconteceu a Revolução Russa, na Rússia, que mudou o governo russo. E o novo governo russo, o governo soviético, não queria mais a guerra, porque a guerra trouxe muita fome e muitas mortes para a Rússia. Então, a Rússia saindo, ela teve que conceder várias coisas para a Alemanha, para a Áustria, para poder sair da guerra. Porque isso não é uma mesa de poker, gente, que você bota ali as cartas, pronto, tô fora. Não é um jogo de buraco que você só levanta e tá fora. Uma guerra vale muita coisa. São vidas, são cidades, são territórios. E quando um lado quer sair, ele tem que dar pro vencedor, digamos assim, suas partes. E essa terceira fase também é a fase que volta o avanço. Aqui não fala, mas é nessa fase que começa uma coisa muito terrível, que foi a guerra química. Porque os dois lados viram, olha, a gente não consegue avançar. As trincheiras dos dois lados são boas, estão conseguindo se proteger, a gente só fica trocando tiro aqui e nada mais. Como a gente vai avançar? Então eles começaram a pensar em novos modos de tirar as pessoas das trincheiras para poder ter avanço. E nisso foi inventado, primeiramente pela Alemanha, a guerra com armas químicas, com armas que você não necessariamente tem que acertar o alvo. Você vai jogar e ela vai criar uma área de morte. O primeiro ataque químico foi feito pela Alemanha com gás do cloro. Cloro que a gente usa para botar em piscina, para não deixar para deixar a piscina mais limpa. O cloro em estado gasoso, em estado de gás, ele é extremamente mortal. Ele entra no sistema respiratório e cria vários danos no sistema respiratório, aos pulmões.
E o que eles faziam? Eles botavam em bombas, jogavam do outro lado. Não precisa explodir, você não conta só com a explosão, porque o gás se espalha e ali na trincheira, quem cheirar isso está condenado à morte. Só que o outro lado começou também a pensar, opa, vou fazer isso também, porque eu também tenho químicos no meu lado. O problema da Primeira Guerra é que os dois lados estavam em igual patamar. Então quando um criava uma coisa, o outro também criava. Era fácil para os dois ficarem se igualando. Então a guerra química ficou para os dois lados. E aí, entre os Estados Unidos, a Rússia sai. Os Estados Unidos entrou por quê? Os Estados Unidos tinham acordos comerciais com a Inglaterra e a França. Estava vendendo muitas armas para a Inglaterra e França. Só que ele viu que se ele não se metesse, Inglaterra e França iriam perder. A Alemanha chegou muito próxima de Paris. Paris foi bombardeada pela Alemanha. Depois ela foi retomada. Mas, por um momento, a França perdeu sua capital. E os americanos ficaram, peraí, tá demais. E no mar, a Alemanha estava dominando com o seu grande arsenal de submarinos. Os submarinos alemães eram muito bons. Eles estavam dominando o Atlântico. A Inglaterra, lógico, tinha uma marinha muito poderosa, que em termos de navio era mais forte que a alemã. Mas os submarinos trazem uma questão que o submarino você não vê. O submarino é um barco, e o pessoal fala que é barco fantasma, porque ele está no fundo do mar. Você precisa de um equipamento para você poder ver o que está lá embaixo, que é o sonar, que foi inventado depois. Então, ficou nisso dos alemães com submarino, derrubar navio, e aí eles derrubaram um navio americano que estava levando suprimento para a Inglaterra. Quando derrubou o navio americano, os americanos, que isso? Não, agora eu vou entrar na guerra. A gente está falando de uma potência que ela não era maior do que as europeias na época, mas ela era uma potência grande. E ela produzia muito. E mais importante, sem ter as suas fábricas bombardeadas. Porque essa guerra é a guerra que introduz o avião na guerra. Então, os países europeus estavam atacando os campos de batalha, mas estavam atacando as cidades, estavam atacando os centros comerciais, estavam atacando os centros industriais. A Primeira Guerra Mundial é a guerra que a gente fala que introduziu o conceito de guerra total. Guerra total o outro não é apenas o soldado do outro lado que é meu inimigo. Todo o povo que está em guerra comigo é meu inimigo. Então eu posso atacar a cidade, posso atacar a igreja, posso atacar colégio, posso atacar hospital, posso atacar indústria, posso atacar tudo deles. Os dois lados usavam esse pensamento. Então a guerra ficou muito sangrenta, ficou muito grande. E as indústrias dos dois lados tinham que produzir e se defender. Dos Estados Unidos não. Ela só produzia e só enviava coisas para a Europa. E aí quando as tropas americanas chegam para ajudar os ingleses e os franceses, chega com muito material, gente descansada, e aumenta o número do lado da Tríplice Entente e eles conseguem avançar. Aí a Alemanha já achava que estava bem, porque a Rússia tinha se rendido, mas aí veio uma outra potência muito mais forte. Estava vindo ajuda de outros países de fora, como o Brasil, que ajudava com medicamento, comida e outras coisas. E no meio disso tudo, teve a questão de que o dinheiro acabou. O dinheiro alemão acabou e eles sofreram com isso. A gente vai ver isso mais detalhado mais pra frente. E a gente para aqui a nossa aula. Vamos lá no grupo. A gente fala mais algumas coisinhas, fala um pouquinho da prova. E se lembrem, turma, estudem, que semana que vem vai ter a nossa prova. Até!